Olá, sétimo ano. Vamos lá para mais uma aula nossa. Bom, essa semana a gente vai estar falando aí também de assuntos relacionados à prova, tá chegando, ok? Lembrando que a gente passou aí o conteúdo da prova, explicamos o que é para estudar, né? Entre os conteúdos que nós vimos, a gente tem a questão dos espaços, né? As duas partes que a gente estuda do espaço geográfico, que é a área rural e a área urbana. A gente vai ver esses dois lados, como se caracteriza cada um, tanto pela paisagem, como pelas atividades praticadas nessas áreas, né? Já já a gente vai voltar para falar nisso, porque é o tópico de hoje. Mas a gente viu também sobre a interdependência entre esses dois lugares, né? Um depende do outro, nenhuma consegue sobreviver sozinho, assim como o campo, né, precisa da cidade para aquilo que é produzido através das fábricas, que favorece a plantação, a criação de gado, o cultivo, e a cidade que precisa daquilo que produz no campo, né, tanto para se alimentar como de matéria-prima para poder manter as fábricas funcionando. E vimos também sobre a questão do território brasileiro em relação à sua classificação da população, quanto a se é classificado como urbano ou se é classificado como rural, né? Lembrando que o Brasil não é um país rico e desenvolvido, por isso ele não foi urbanizado no período mais antigo, como, por exemplo, os países ricos que foram urbanizados assim que ocorreu o processo de industrialização no século XVIII. O Brasil já demorou um pouco mais, por ser um país subdesenvolvido, só conseguiu mudar um pouquinho mais sua classificação, começou a ocorrer um processo de urbanização um pouquinho mais marcado, mais destacado no século XX. E durante o século XX, apesar de ter iniciado na primeira metade do século XX, o Brasil, durante a primeira metade do século XX, era caracterizado como um país rural, né? Predominantemente rural. Depois, na segunda metade do século XX, aí sim as coisas começaram a mudar e o Brasil, já nessa segunda metade do século XX, se tornou aí um país urbano, né? Onde a população passou a ser predominantemente urbana, ou seja, mais de 50% da população estava na área urbana, né, como está até hoje. E a tendência é crescer cada vez mais. Mas um depende do outro. E outro assunto que a gente viu e que é importante aí para a prova é a questão da metropolização, né? Não, antes da metropolização a gente vai falar da modernização. A modernização do campo, que é a entrada de máquinas, né, na área rural, e também as novas técnicas, novas tecnologias que funcionam aí favorecendo o campo. Essa modernização também conta com aspectos da ciência, né? Maior número de pesquisas, produtos, às vezes com laboratórios mais recentes, mais informatizados, que altera, por exemplo, a semente, que tem semente selecionada, e também a questão da medicina, que é algo muito importante, que passou a fazer parte da pecuária, e todos esses itens, tanto as técnicas quanto as tecnologias novas que são usadas no campo, como as máquinas, isso tudo é a marca daquilo que a gente chama de modernização do campo. E a gente tem a metropolização, né? A metropolização tem a ver com a parte urbana, já que a gente viu sobre rural e urbano. A área urbana, ela cresce, e à medida que cresce, né, vai diferenciando uma da outra. Não existe só dois tamanhos, mas vários tamanhos, e o tamanho não é só o tamanho físico, mas a questão da complexidade, né, os tipos de serviço que são oferecidos numa cidade.
Então, a gente acaba tendo cidades com classificações diferentes. A gente chama isso de hierarquia urbana. Umas cidades têm um maior número de serviços que as outras. Exerce mais influência naquela região do que as outras cidades. E aí cada uma vai receber uma classificação. A gente viu dois tópicos que estão ligados a esse assunto. A gente viu a questão da metropolização, que é formar uma cidade, se tornar uma metrópole, né? Quando ela é a mais influente da região, quando ela consegue exercer ali essa influência para ter uma inter-relação com outras cidades, então ela se torna uma metrópole. Né? Normalmente na metrópole é onde está a sede de grandes empresas, onde tem empresas maiores do que as cidades que estão à sua volta, ela tem circulação maior, né, de recursos, e também oferece vários outros tipos de serviços que normalmente nas cidades menores não tem. Então ela se torna uma metrópole, se tornar a cidade principal entre aquelas cidades que estão à sua volta. E a gente viu também sobre a questão da região metropolitana. A região metropolitana ela é formada por essa cidade principal, que é a metrópole, e os demais municípios que estão à sua volta, que aí faz essa conexão com ela. Então, o conjunto desses municípios vai formar, desde que tenha aí uma metrópole como cidade principal nessa região, vai somando, né, vai formar um conjunto chamado de região metropolitana, ok? Então, esses são os assuntos que a gente está lembrando aí vocês para a prova, e agora a gente vai para os assuntos de hoje para a gente fazer os exercícios, ok? Então, vamos lá para o nosso livro, a gente vai começar na página 370. Vamos lá, tá indo. Vamos lá, apareceu, página 370, então, o campo e a cidade. Né? O espaço rural, de modo geral, compreende as áreas de fazenda, sítios e chácara. A primeira característica, a gente vai ter que já voltar aqui para mostrar a característica do rural e do urbano. Então, vamos marcar logo aqui. Então, primeira coisa, em relação à paisagem, em relação ao que a gente vê, o espaço rural, de modo geral, ele compreende áreas de fazenda, sítios e chácara. E nesses espaços são desenvolvidas principalmente as atividades agropecuárias. Vamos lá, agora dá para marcar. Área de fazenda, sítios, chácaras. E nesse espaço são desenvolvidas principalmente atividades agropecuárias e extrativismo. Opa, peraí, ficou errado. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Espaço rural compreende áreas de fazendas, sítios e chácaras. E tem aí as atividades agropecuárias. Vai ficar um pouquinho tortinho. Vai ficar assim. Não, agora já não pode ficar. Vamos voltar aqui mais uma vez. Vamos de novo tentar. Compreende fazendas, sítios e chácaras. E é onde são desenvolvidas atividades agropecuárias e extrativismo. Agricultura, plantação, pecuária, criação de animais, criação de gados. Então, são essas atividades que são desenvolvidas na área rural. Então, como é que a gente caracteriza
a área rural. A área onde tem fazendas, sítios e chácaras e onde desenvolve as atividades como agropecuária e extrativismo. Já o urbano, em geral, apresenta maior quantidade de construções. Vou voltar aqui, está dando erro aqui. Então, o urbano, ele apresenta maior quantidade de construções, né, como casas, estradas, prédios, e também abriga maior parte das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviço. Então, você pode marcar tanto pelo que é notado pela paisagem, né? Tem uma maior quantidade de construções, como prédios, casas, estradas e por aí vai. E também é onde pratica as atividades comerciais, industriais e prestações de serviço, ok? Prestação de serviço. Esse é o espaço rural e o espaço urbano. E a outra coisa que a gente precisa ver para responder as questões de hoje são a interdependência entre o espaço rural e o espaço urbano. Como foi falado aqui na primeira explicação, um depende do outro. Não é só um que é importante. Cada um tem a sua importância e eles interagem entre si, um ajudando o outro, ok? E vamos continuar então a leitura. Embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem características bem distintas, as atividades econômicas feitas no campo e na cidade estão interligadas. E esse é o nosso ponto aqui desse trecho, ok? Eles estão interligadas. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Nas áreas rurais, são produzidos alimentos para a população que vive nas cidades, assim como matéria-prima para as indústrias. Então, qual é a interdependência? A área rural depende da cidade? Sim. A área urbana depende do campo? Depende, sim. Então, a área rural, é onde vai produzir alimentos. Então, ela produz duas coisas que são importantes para quem está na cidade. Primeiro, alimentos, né, que serve para ela, para a própria população de lá e para a cidade. E segundo elemento, ela produz matéria-prima para as indústrias, porque as indústrias estão na cidade, mas se não tiver matéria-prima, ela não produz nada. E produtos industrializados originados na cidade, como defensivo, que é industrializado, defensivos agrícolas, colheitadeiras e tratores, que são máquinas, são necessários no campo, assim como os serviços prestados por bancos e hospitais, geralmente sediados nas áreas urbanas. Então, a gente tem aí esses 3 itens que a gente precisa marcar para a nossa atividade de hoje. Primeiro como eu defino, como eu explico que é o meio rural. Áreas de fazendas, sítios e chácaras, e onde tem atividades agropecuária e extrativismo. E, no segundo momento, o que é o espaço urbano? Maior. São áreas que apresentam maior quantidade de construções e também abriga maior parte das atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, ok? Então, essas são as nossas 2 respostas. E a próxima resposta, que é a número 3 da folhinha, ela está perguntando sobre essa interdependência do campo para a cidade, como da cidade para o campo. E aí a gente quer saber o que é produzido no campo que serve para a cidade. Então, campo é a área rural, ou melhor, o rural é a área do campo, e neles, ou como que produz neles, vamos lá, que produz no campo que serve para a cidade, alimentos para a população e matéria-prima para as indústrias, ok? Então está definido aí. O campo produz para a cidade alimentos para a população e matérias-primas para a indústria, ok?
Então está definido, fechado nossa aula de hoje. Vamos nós. Até a próxima aula, galera.